Olá pessoas, Gustavo Araújo aqui e hoje o assunto é Laravel. Eu vou ensinar você a criar um PDF utilizando o pacote de um PDF e esse pacote nada mais faz do que converter uma view em um PDF. Então eu estou com esse projeto aqui Laravel recém-criado, eu já coloquei ele aqui para rodar e a primeira coisa que eu vou fazer então é baixar esse pacote utilizando o Composer. Então eu vou dar um Composer require barrel vdh barra Laravel traço de um PDF. Então eu vou aguardar aqui o download concluir. E beleza, acabou de concluir aqui o download. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um controlador para que a gente consiga criar uma instância do Doom PDF e a partir dessa instância conseguir utilizar, né, os recursos que ele disponibiliza. Então eu vou utilizar aqui o Artisan para criar aqui um controller para a gente. Eu vou chamar esse controller de Invoice PDF. Beleza? Ele criou aqui o nosso controller. E como eu falei, eu vou fazer aqui, vou importar essa biblioteca para cá. Então eu vou utilizar aqui o barrel na façade aqui do PDF. E beleza. Então agora eu vou criar aqui um método. Vou criar aqui um public function. Vou chamar esse método de generate. E vou criar uma variável chamada PDF. E vou criar uma instância aqui do Doom PDF. Então, vou chamar ali, a gente utilizou essa nomenclatura aqui de PDF. E agora a gente pode chamar aqui uma load view, né? Pode incorporar uma view para dentro da nossa instância aqui do Doom PDF. Então, a gente pode passar aqui então uma view. Então, para isso a gente vai criar agora uma view. Então, utilizando pegar o Artisan aqui de novo. Então, Artisan make view. Eu vou criar uma view, eu vou criar uma pasta chamada PDF e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado invoice. Ele criou aqui. Então, dentro desse arquivo, eu vou apagar tudo que tem aqui e vou criar uma estrutura HTML, né? Vou só trocar esse document aqui para o run code e vou criar aqui dentro uma H1, só para a gente conseguir visualizar lá. Beleza, então aqui dentro de PDF, né, a gente tem um arquivo chamado invoice. Como a gente viu antes, a gente pode passar aqui uma array que a gente pode transportar dados para aquela view. Então, eu vou criar aqui essa variável só para a gente ver isso funcionando, né? Vou criar aqui uma array. Vou colocar só meu nome aqui por enquanto. Vou chamar de name e vou atribuir aqui o meu nome. Gustavo Araújo. Ok. Então, existem algumas formas de você ter acesso ao PDF, né? São as 3 formas, né? Você pode simplesmente exibir a view diretamente no navegador, né? Fazer com que o PDF abra no navegador. A segunda opção abre-se uma janela de download, ou seja, para o usuário escolher o local na máquina e salvar esse PDF, ou você pode só simplesmente armazenar dentro do seu projeto, né? Sem interação do usuário, né? Você simplesmente vai colocar ele dentro de alguma pastinha do seu projeto para você conseguir utilizar depois. Então, a primeira opção, né, é a string, né? Para você conseguir exibir diretamente para o usuário. Então eu vou colocar aqui PDF, vou dar um string, e aqui ele vai pedir somente o nome do documento, né? Você pode atribuir um nome para ele. Então eu vou chamar ele aqui de invoice.pdf. Vou botar um ponto e vírgula aqui. E já que esse aqui é o fim, né, do nosso método, ele vai exibir o PDF, eu vou colocar aqui um return, para que a gente consiga visualizar o PDF em tela. Então, agora o que falta é a gente criar uma rota associada a esse controlador, né? Puxando esse método. Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo de rotas e vou importar aqui o meu controller. Então, dentro de app,
Temos aqui o controller invoice PDF. E agora a gente só precisa criar a rota, né? Então, route, vou fazer um get e eu vou chamar vou criar um link aqui chamado processar PDF. E vou chamar aquele controller, né? Então, dentro de invoice PDF. E aqui dentro, né, ele vai chamar o método generate. E aí eu só vou atribuir um nome para essa rota aqui agora. Vou botar o mesmo da URL, né? Então vai ser processar PDF. Vou colocar um ponto e vírgula. Pronto. Aqui faltou 2 pontos class, né? Ok. Agora a gente pode acessar aqui o processar PDF e pronto. A gente já conseguiu ter acesso ao PDF, né? Já está exibindo justamente o que estava escrito dentro da minha view invoice. Eu tenho uma estrutura aqui já pronta de um HTML, né? Só para exemplificar melhor. Vou copiar aqui, vou substituir por isso aqui. Vou atualizar aqui para que a gente possa ver direitinho. E pronto. Pra você ter uma noção do que você pode fazer, né? É claro que, assim, você pode estruturar a sua view utilizando CSS, HTML, só que existem algumas limitações, tá? Quanto ao CSS. Por exemplo, aqui nesse topo aqui, né, existe um elemento à esquerda e um elemento à direita. Você poderia talvez querer dar um display flex, né? E dar um space para poder ficar um do lado do outro, né? Só que o display flex, infelizmente, nessa biblioteca, por enquanto, ele ainda não está funcionando. Então você tem que flutuar os elementos, né? E tem que fazer uma adaptação para que funcione. Mas modificando pouca coisa do seu código de CSS, você já consegue criar o layout da forma que você precisa. Então aqui eu estou puxando dados fixos, né, dentro do meu HTML, e só para a gente ver se está funcionando mesmo, eu vou pegar aquela variável que a gente criou aqui dentro de data. A gente chamou aqui, criou uma variável chamada name, né? Eu vou trocar ali aquele meu nome que está estático aqui, ó, tá vendo? Gustavo Araújo. Eu vou tirar isso aqui e vou criar aqui, então, vou chamar a variável name que a gente criou lá dentro, né? Vou atualizar aqui o meu documento e pronto, ó. Tá vendo aqui, ó, Gustavo Araújo. Ele tá vindo aqui de forma através da variável que eu passei aqui, né? Através de um parâmetro que a gente passou dentro da load view. E, como eu expliquei, são 3 formas de você visualizar o documento PDF, né? Então, o primeiro aqui que a gente usou foi o string, né? Ele vai abrir diretamente no navegador. Eu vou comentar ele aqui agora, só para caso você queira ter acesso a esse arquivo depois. Eu vou colocar o projeto lá no GitHub para você visualizar. E aí eu vou deixar as 3 formas aqui. Eu vou deixar essa aqui comentada por enquanto. Então, a próxima que a gente vai olhar utilizando aqui o PDF, a gente pode utilizar o download. E da mesma forma, a gente só troca aqui, a gente informa o nome do arquivo que a gente quer, né? Então, a gente vai criar um arquivo chamado invoice.pdf. Então, se a gente atualizar aqui agora, ao invés dele exibir em tela, né? Tá exibindo aqui ainda porque era a última tela que estava no navegador, mas agora ele já te disponibiliza uma tela para o usuário escolher onde ele quer salvar esse documento. Então, eu vou salvar aqui em downloads mesmo. Tá vendo aqui? Ele já concluiu o download, eu vou abrir e pronto. Agora ele está baixando dentro da pasta do meu computador, né? Ele já exibiu a tela para escolher onde eu quero salvar e eu já o salvei. Estou visualizando aqui agora. E a outra forma que a gente pode utilizar essa biblioteca é só simplesmente armazenar o PDF dentro do servidor, né? Essa função pode ser necessária talvez porque você pode gerar um lote. Por exemplo, eu criei um arquivo chamado invoice, uma fatura. Então você pode
gerar um lote de faturas e talvez depois queira enviar por e-mail. Então você precisa necessariamente do arquivo na sua máquina, né, de um caminho dele para poder enviar esse arquivo. Então essa função, esse método, né, pode ser interessante. Então aqui eu vou utilizar também o PDF e a gente pode utilizar aqui então o save. Então a gente vai poder salvar esse PDF em alguma pasta do nosso projeto. Eu vou criar aqui uma variável chamada path, só para a gente informar onde a gente vai querer salvar. Eu vou querer salvar ela dentro de public path mesmo, tá? Então, dentro de public path, eu vou dar um ponto e vírgula aqui. E aqui eu posso botar então path, né? Vou concatenar aqui com o nome do nosso arquivo. Então eu vou chamar da mesma forma, eu vou chamar de invoice.pdf. Observa que aqui eu não utilizei o return, né? Até vou colocar aqui o return para você ver que se eu colocar o return e atualizar, vai dar um erro, né? Porque o fim é salvar o arquivo diretamente dentro da pasta. Então a gente não precisa colocar como return, né? A gente só pode simplesmente tirar o return daqui e aí você, dependendo da sua situação, né, do que você precisa, você pode dar um redirect para alguma outra rota, enfim. Aí vai do que você precisa. Mas então, tirando aqui o return e atualizando a página aqui, você vê que ele vai abrir uma página em branca, né? Porque eu não dei nenhum redirect. Mas se você vier aqui dentro de public, você vai ver que a gente criou aqui o nosso invoice.pdf. A gente pode abrir ele aqui agora. Agora que você entendeu as três formas, né, de ter acesso ao PDF, eu vou mostrar agora como configurar o PDF, né? Talvez você queira ajustar o tipo de papel, a DPI do documento, trocar a fonte, né, que você está utilizando. Então, começando pelo tipo de papel, aqui logo depois da instância que a gente criou aqui do um PDF, a gente pode simplesmente aqui, ó, dar um set paper, tá vendo? E aqui dentro ele vai pedir um papel e uma orientação, né? Por padrão, a orientação vai ser portrait, né? Vai ser o papel em pé, né? E não na horizontal, na vertical. Então, o tipo de papel que eu vou estar utilizando aqui vai ser o A4, né? Que é o padrão que já está lá no navegador. Depois a gente pode trocar aqui para fazer algum teste. E o tipo de papel, já que o padrão é portrait, eu vou colocar aqui o contrário, né? Landscape, né? Se a gente atualizar aqui o nosso... Eu vou até trocar aqui, né? Vou parar de salvar, vou comentar aqui esse trecho e vou dar deixar aqui como stream, né? Pra gente conseguir visualizar em tela o que está acontecendo. Então eu vou atualizar o projeto e você observa agora que o projeto ele tá na horizontal, né? A folha está na horizontal. Justamente porque a gente trocou a orientação aqui de portrait para landscape. Eu vou atualizar aqui de novo, você vai ver que agora ele vai ficar em pé, tá vendo? E papel é a mesma coisa, se eu quiser trocar por uma A3, né, um papel um pouco maior, pronto, da mesma forma ele vai fazer a alteração. Então vou deixar aqui em A4, portrait, que é o padrão já, né, a gente conseguiu entender. Beleza? E existe uma série de configurações que você pode utilizar. No comentário fixado, eu vou deixar o GitHub do Barrel, né, que é o responsável por esse pacote, e lá você vai encontrar todas as configurações que você pode utilizar. Então aqui como exemplo, eu vou aqui dar um set option, e aqui ele vai te pedir um array, né, de opções. Então eu vou abrir colchetes aqui, já que está falando de um array, né, e vou mudar aqui, por exemplo, a DPI desse documento. Então eu vou falar que DPI vai receber aqui 300, né? O padrão, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. O padrão de DPI é 96 quando você não informa. Então aqui eu vou atualizar, vai ver que a página já aumentou, né? A minha imagem diminuiu porque agora a DPI é muito maior do que estava antes. E dessa forma você consegue, dentro de set options,
conseguir definir alguns tipos de configurações para que o PDF se adeque à sua necessidade, né? Mas talvez você não queira sempre estar setando essas configurações, né? Geralmente você quer criar um padrão e quer que sempre que você cria um PDF, aquele padrão seja estabelecido, né? Então, para isso, você pode criar um arquivo de configuração do Doom PDF e nele você pode configurar o padrão de PDF que você quer e sempre que você criar aqui uma instância do Doom PDF, ele vai seguir o padrão que você colocou nesse arquivo de configuração. Então, para isso, você pode então aqui, vou só colar aqui, então você pode dar um PHP Artisan, vendo Publish, criar um provider aqui, né, do Doom PDF, um service provider. Quando você cria executa esse comando, aqui dentro de config, você vai ver que ele vai criar um arquivo chamado Doom PDF, e aqui você vai ter toda a configuração do Doom. Então, assim, ele vai estar mostrando aqui os warnings, né? Você pode ativar ou desativar. Você pode aqui, ó, começando aqui as opções, você pode definir a fonte, né? O diretório de fonte padrão, o diretório de cache, o diretório temporário, enfim, todas as configurações aqui que a gente poderia setar lá no set options, elas estão todas disponíveis aqui. E uma vez que você configura aqui, você simplesmente pode tirar todo esse padrão aqui que a gente colocou, porque ele vai puxar já daquele arquivo de configuração que a gente acabou de criar. Agora, um último detalhe que eu queria deixar para vocês se a gente visualizar o nosso documento aqui, deixa eu até tirar essa configuração aqui de ADPI para a gente visualizar o documento corretamente. Beleza. Talvez você queira forçar uma quebra de linha, né? É lógico que se você começar a colocar conteúdo aqui, a quebra de linha, a quebra de página, ela vai acontecer automaticamente, né? Enquanto couber conteúdo, ok. Se extrapolar o limite de conteúdo da página, ele vai automaticamente criar uma nova página. Mas talvez você queira forçar uma quebra de página, né? Digamos que a gente queira colocar todo esse bloco de observações aqui em uma segunda página. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode utilizar a mesma forma que a gente faz em impressão, né? Em impressão, a gente utilizando CSS, então vou criar aqui um style dentro do meu header aqui mesmo, e vou criar uma variável chamada breakPage. E aqui dentro eu vou chamar o page break after, e aí eu vou colocar always. Então, assim que eu criar uma div contendo essa classe aqui, né, automaticamente ele vai realizar a quebra de página, né? Então eu vou criar aqui a break page, vou salvar e vou aqui atualizar o nosso navegador. Então observa agora que a gente tem todo o conteúdo em uma página e observações agora ficou em uma segunda. Então é dessa forma que a gente consegue forçar a quebra de página em um documento PDF. E para você utilizar aqui imagens, fontes, você pode utilizar, né, imagens que não precisa necessariamente estar no seu projeto, você pode buscar links externos para poder utilizar dentro dos seus arquivos aqui, da sua view, só que lembra sempre que essa opção aqui ela tem que estar ativada, né? O Enable Remote, ele precisa estar ativo para que você possa buscar esses recursos de um site externo, tá ok? E é isso, galera. Eu acho que agora você consegue criar um PDF, né? Utilizando as suas views aqui, estilizando e fazendo um PDF da forma que você precisa. E conforme eu falei, eu vou deixar o link, né, do Git desse pacote do Barrel lá no comentário fixado aqui, vai ser o primeiro comentário fixado. E juntamente com o comando aqui que eu utilizei para poder criar o arquivo de configuração do Doom PDF. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu posso auxiliar você sem problema nenhum. E é isso, um abraço e até a próxima.